Oi, pessoal, tudo bem? Como é que tá? A gente vai começar agora um novo tema, tá? A gente vai trabalhar basicamente com como que a ciência se desenvolve a partir do século XV. Então, como que uma nova forma de saber, para além da filosofia, para além da religião, começa a se configurar na Europa e como que isso vai desencadear uma nova forma de pensamento que vai influenciar o desenvolvimento da psicologia como ciência. A gente precisa entender que a psicologia, ela não existe desde sempre, tá? Ela existiam saberes psicológicos na antiguidade, saberes psicológicos na Idade Média, que eram conceitos de como as pessoas interpretavam e entendiam os fenômenos psicológicos. Quando a ciência se desenvolve, uma nova forma de pensar os conceitos psicológicos surge e a gente precisa levar em consideração como que essa forma se desenvolve, tá? Para isso que a gente vai começar a aula de hoje. Entender qual é o contexto social, cultural que preparou o desenvolvimento da psicologia enquanto ciência. Então, pessoal, retomando o que a gente estava dizendo. Eu preciso que vocês entendam, antes da gente falar do surgimento da ciência, do que acontece com a Europa no final da Idade Média. Final do século XIV, início do século XV, a gente começa a ter grandes mudanças na sociedade europeia. Então, em primeiro lugar, a Europa passa pela peste negra, que dizima grande parte da população. Em segundo lugar, foi um período, a partir acho que do século XIII, XIV, XV, que tiveram as cruzadas, foram todos os movimentos de soldados da Igreja Católica que saíam da Europa em direção a Israel para conquistar Jerusalém, que estava na mão dos otomanos na época, né? E recuperar então não só essa cidade que era importante para a religião católica, mas também uma rota de comércio direta com a Índia, a China e todas as especiarias que eram importantes para o comércio europeu. Nesse processo, ocorreu uma série de mudanças que a gente chama de renascimento. O renascimento ele se deu em diversos aspectos. A gente teve o renascimento cultural, que é quando a sociedade começou a retomar os modelos da antiguidade clássica, retomar os modelos que estão ligados justamente ao desenvolvimento das artes, da literatura. Deixa eu só pegar uma caneta, marcar texto aqui. Então, das artes, da literatura, da música. A gente vai ter uma série de desenvolvimentos que vão retomar esses modelos clássicos, vão retomar essa forma de pensar, essa forma de filosofar e essa forma estética da arte greco-romana, tá? Começa também a desenvolver o que a gente vai chamar de renascimento científico, que é justamente o desprendimento dos pensadores, dos dogmas da igreja, né? Lembra? A fé está em cima e a razão está subordinada à fé. O que começa a acontecer com a razão? Alguns pensadores começam a questionar a fé, começam a se desprender da fé e criar, a partir de então, uma forma de pensamento que se baseia simplesmente nas regras da lógica, da razão, da observação e muitas vezes entra em contradição com as regras religiosas estabelecidas na época. Né? Isso é o que a gente chama de renascimento científico. É o surgimento de um modo de pensamento desprendido, então, dos dogmas religiosos. Também a gente vai ter o renascimento comercial, que é justamente quando, a partir das cruzadas, retomam-se todo esse comércio com o Oriente. E a partir do século XV, a gente vai ter também as grandes navegações que vão fazer com que a Europa, principalmente através de Portugal e de Espanha, entre em contato com os novos territórios, as Américas, toda a costa africana, buscando sim, novas rotas de comércio para as Índias, mas levando também a um processo de colonialismo que vai criar novos produtos que vão ser levados à Europa, né? Onde vai ter um acesso mais fácil à cana-de-açúcar, o fumo, a batata e outros produtos que eram tipicamente americanos, né? E por fim, o renascimento urbano, que é justamente
as pessoas vão abandonando a vida feudal, né, e vão começando a se agregar nos burgos, que eram o início das primeiras grandes cidades. Nos burgos, a gente tem uma nova distribuição de classes sociais, já não é mais a aristocracia dominando toda uma classe de servos. A gente vai ter aí a burguesia, nossa senhora, gente, olha isso aqui, a burguesia, tá? Esquece esse E, que é uma classe nova que vai surgir e vai se estabelecer até hoje, né? É uma das classes dominantes. Tudo bem? Bom, agora antes da gente entrar no renascimento científico propriamente dito, eu quero que vocês comecem a pensar, eu quero mostrar para vocês algumas coisas da forma como a arte e a ciência vão demonstrar essa nova forma de raciocínio e esse desprendimento dos dogmas católicos. É um ponto muito interessante para a gente ver. Olha só, pessoal, esse trecho, né, desse afresco criado por Michelangelo. Todo mundo conhece esse afresco, que é a criação de Adão. Está representando aí o momento onde a figura divina, Deus, vai dar o toque que dá vida à sua primeira criação humana, o Adão. O que poucas pessoas sabem é que existe toda uma simbologia por detrás dessa obra que não é só uma simbologia religiosa, mas é uma simbologia científica, inclusive. Se vocês pararem para prestar atenção em toda essa cena onde você vê Deus e os anjos todos aglomerados, você percebe que tem todo um pano aqui, ó, que dá um formato muito interessante a esse aglomerado de pessoas. É um formato que, na verdade, vocês já viram, estão bastante acostumados a ver, mas muitas vezes a gente esquece disso. É justamente esse formato aqui, olha só. Aqui o córtex cerebral, né? Aí aqui todas as circunvoluções, todas as dobras do cérebro e aqui o finalzinho onde está a base do cérebro. Houve uma pretensão, pelo menos os críticos de arte discutem, de Michelangelo de reproduzir aqui nessa cena religiosa, na verdade, uma cena anatômica. Uma anatomia bem correspondente mesmo à anatomia do cérebro. E é bem interessante, algumas pessoas dizem que aqui, ó, esse momento onde os dois se tocam, mas ao mesmo tempo não se tocam, né? Você percebe que o dedo de Deus está bem próximo da mão de Adão, mas não ao toque, seria uma representação das sinapses neuronais, né? Que elas quase se encostam e a partir dali a relação dos neurotransmissores transmitiria o sinal. Então a ideia é que aqui não é só a representação da vida no sentido religioso, mas é a representação da vida no sentido acadêmico, científico, né? No sentido médico do termo. O que a gente está querendo demonstrar aqui? Justamente que o pensamento da época não era só um pensamento vinculado ao pensamento científico, mas era um pensamento que também buscava representar os novos saberes desenvolvidos na época. Cabe a gente lembrar que o processo de conhecimento do corpo humano era bem complexo no período da Idade Média, haja vista que o corpo, como a criação divina, não podia ser estudado por meio de dissecação, já que isso seria considerado um pecado. Mas que a partir do século XIV, século XV, né, principalmente Leonardo da Vinci, começa todo um movimento de dissecação dos corpos, ainda de modo bem oculto, escondido, porque a sociedade não poderia saber disso, mas um grande interesse no conhecimento do corpo humano. E foi a partir daí que começou a ter uma grande evolução do saber médico em relação ao funcionamento do corpo. Agora, saindo um pouco da medicina e vamos entrar um pouco na diferença de modelo de mundo para a Idade Média e para a Idade Moderna. Se vocês não se lembram, na Idade Média vigora um modelo astronômico que é o modelo de Ptolomeu. Qual que é o modelo ptolomaico? Ele tem aqui, ó, a Terra no centro, né?
e todos os planetas. Se você ver aqui, na verdade está escrito assim, aqui a Lua, aqui já é Mercúrio, Vênus, o Sol estaria aqui, do mesmo tamanho dos planetas, inclusive, Marte, Júpiter, Saturno, que é o que eles conseguiam ver, né? Urano, Netuno já não eram planetas visíveis para os métodos da época. Então, esse modelo é o modelo ptolomaico, é o modelo que a gente chama de geocêntrico. Geocêntrico porque geo, a Terra, fica no centro do universo, que foi absorvido pela Igreja Católica e foi transformado a partir do dogma religioso, num modelo que, inclusive, esse modelo ele é o modelo que foi estabelecido a partir da obra A Divina Comédia, do Dante Alighieri, que é justamente a história do Dante passando pelo universo, desde o inferno até o paraíso, conhecendo então todos os níveis de cada uma dessas áreas. E aí você percebe que esse aqui é o modelo da Idade Média, ele já vem então incluindo aqui ó, o inferno, bem embaixo da Terra, toda uma série de túneis aqui que levam ao purgatório, e depois aqui nós temos o Empírio, ou paraíso. Aqui, essa região toda é uma região de estrelas fixas. A ideia, se vocês forem olhar o termo planeta em gregos, né, em planetes, planeta significam estrelas que se movem, né? Por quê? Porque eles, quando olham os planetas na época, eles veem pontos brilhantes que, diferente das outras estrelas, eles vão fazendo movimentos no céu, que é justamente o movimento de rotação de cada planeta. Então, o planeta, a diferença visual do planeta para aquela época é que ele se movia e as outras estrelas não. Então, eles começaram a pensar que as outras estrelas ficariam nesse círculo aqui de estrelas fixas, e os planetas circulariam então em torno da Terra. É óbvio que para muitas pessoas na época ainda a Terra era plana, tá? O modelo da Terra plana, tanto que durante as grandes navegações algumas pessoas tinham muito interesse de encontrar a borda do planeta, mas muitos pensadores já tinham uma ideia da Terra como uma circunferência, inclusive os gregos já tinham medido a circunferência da Terra sem nem dar a volta no planeta. O que é muito interessante é que esse modelo dominou um milênio de pensamento, né, da Europa e foi logo questionado pelo modelo seguir, que é esse aqui, o modelo do Kepler, né? Na verdade, quem lança esse modelo é o Copérnico e depois ele é aperfeiçoado pelo Kepler, que vai ser o modelo heliocêntrico, onde o planeta Terra ele não está mais no centro, mas ele circula em torno do Sol, junto com os outros planetas. Inclusive, eles colocam aqui em volta ó, todos os signos do zodíaco, né? As constelações do signo do zodíaco. Esse modelo ele vem justamente na tentativa de suprir umas deficiências do modelo anterior. O modelo de Ptolomeu, esse modelo aqui, que tem o inferno e o paraíso, ele responde à interpretação bíblica, à interpretação do dogma. Só que ele não dá conta de explicar alguns fenômenos que são observáveis. Por exemplo, se você está na Terra e olha os planetas, né, através de uma lunetinha, você percebe que os planetas fazem um movimento que é muito interessante, mas tem que acompanhar ao longo dos dias, né? Como é que é o movimento dos planetas? Imagina que você está olhando Vênus, que é um dos planetas que a gente consegue ver daqui. Ele começa a andar em uma direção, né? Ele vai cruzando o céu em uma direção, de repente ele para, aí ele começa a dar ré, ele volta, e de repente ele continua de novo. Olha só que loucura. Como que explica isso? Os copernicianos da época, eles tentaram criar uma base para explicar esse movimento, que seria justamente dizer que os planetas se movem em torno da Terra assim, ó. Olha só que coisa louca, não dá nem para a gente entender direito. Ó. Aqui seria a Terra, esse ponto azul, tá? E aqui o Sol circula certinho em torno da Terra.
Só que vamos imaginar aqui, ó, Mercúrio, esse ponto, Vênus, esse ponto verde. Olha o movimento que ele faz. Ele dá uma volta grande, aí ele para, faz uma voltinha, aí dá uma outra volta grande, para, faz uma voltinha, e assim vai. Olha só que movimento louco. É muito mais fácil conceber os planetas girando assim em torno da Terra ou girando em círculos simples em torno do Sol. E o modelo heliocêntrico explica de maneira mais simples o movimento dos planetas, né? Os fenômenos que a gente consegue observar no céu, diferente do modelo geocêntrico que faz aquela complicação toda de movimento. O que isso nos leva a pensar? Que para manter o pensamento religioso, as pessoas ignoraram algumas coisas, né? Um pensamento muito louco, em vez de retirar o pensamento religioso e adotar um pensamento mais simples. É esse o movimento que o pensamento científico faz. Antes de ficar se apegando em algum dogma, antes de se apegar em algum saber já pronto, ele justamente abandona qualquer dogma e adota a explicação mais simples e mais óbvia para aquele fenômeno, que é, no caso, aqui, o modelo heliocêntrico. Olha, gente, essa reflexão toda que eu fiz de astronomia era mais para a gente entender como que as pessoas começaram a pensar na época, né? Num primeiro momento, todo pensamento era subordinado à fé. Por mais que esse pensamento se mostrasse confuso, por mais que esse pensamento não descrevesse bem a realidade, se ele estava de acordo com a fé, ele estava ok, correto. Os pensadores do século XV começam a dizer, não, o que guia o saber do homem? E isso é das considerações que o próprio Galileu coloca. Para você criar um pensamento, um conhecimento verdadeiro, você precisa primeiro se pautar na observação. Então, observar o mundo, coletar dado, que é o que a gente chama hoje então de coleta de dados. Você observa o mundo, observa as coisas. Segundo, você cria modelos com base matemática. Então, eu vou fazer cálculos, eu vou criar regras e leis que me ajudam a explicar esses fenômenos. E aí eu vou criar os princípios de funcionamento, que é como Newton fez com a física, criando as suas 3 leis que explicavam todo o movimento do universo. Aí, obviamente, depois, século XX, o Einstein vai construir um modelo diferente do newtoniano. Mas durante muitos séculos, o modelo de Newton se tornou um modelo padrão para entender o universo e funcionou muito bem para explicar uma série de fenômenos. E olha só que interessante, Newton, ele era deísta. Deísta é uma pessoa que acredita em Deus, mas acredita que Deus não interfere na forma como o universo funciona. Então ele não deixa de ser religioso, ele simplesmente não se apega a uma concepção teísta, uma concepção em que Deus interfere o tempo todo na forma como o mundo funciona, né? Deus é que move esse mundo, que é a concepção anterior. Então, se eu acredito que Deus existe, mas ele não interfere, eu deixo o mundo livre para funcionar a partir de suas leis e eu posso estudar esse mundo sem precisar da religião. Então, essa nova concepção, inclusive de religião, ajuda ao desenvolvimento do pensamento científico. Então, acreditando em Deus ou não acreditando em Deus, o que importava para os pensadores da época era justamente que a observação do mundo e a criação de leis de como esse mundo funciona não poderiam depender do pensamento religioso. Isso mudou completamente a forma de pensar na época. Então a gente estabeleceu aqui as bases para o pensamento científico. Precisamos agora levar em consideração outras coisas que mudaram, outras coisas muito importantes que foram essenciais para o desenvolvimento da psicologia. Lembrando que a psicologia não surge do nada, e a psicologia surge porque existiram condições sociais para isso. Então, houve condições sociais que influenciaram, que tornaram importante o desenvolvimento da psicologia enquanto ciência.
Quais foram as 3 características importantes que se desenvolveram na Europa a partir do século XVI, que forneceram a base, as condições para o desenvolvimento da psicologia enquanto ciência? Um dos primeiros pontos que a gente já citou foi justamente esse desprendimento da razão da fé, né? A razão se torna desprendida da fé, busca a verdade por si própria e o método científico começa a se desenvolver. Mas algumas características sociais também foram muito importantes. E a gente vai falar dessas 3 nessa aula e na próxima, tá? Não vamos falar de tudo nessa aula não, porque não vai dar tempo. Quais são as 3 práticas sociais, as 3 que vão dar então as características, as bases, os fundamentos importantes para o desenvolvimento então do pensamento, da psicologia como pensamento científico? O primeiro ponto importante é o desenvolvimento da subjetividade, da dimensão subjetiva. Que é? O que eu estou chamando de dimensão subjetiva? A gente fala disso como se fosse algo comum, algo cotidiano, como se fosse algo que sempre existiu, porque é parte da definição de todo homem. Mas na verdade não é assim. Não foi todas as sociedades que a gente parou para pensar no homem como um ser que tem uma dimensão subjetiva. A dimensão subjetiva aqui é a ideia de que existe um interior, um lado interior reflexivo, onde ficam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, onde fica aquilo que a gente chama hoje do nosso verdadeiro eu, como se a gente não mostrasse tudo aquilo que a gente é, e o nosso verdadeiro eu ficaria lá guardadinho, num dentro, né? Num lado de dentro. Essa dimensão subjetiva, essa ideia de que a gente tem a nossa percepção pessoal do mundo, a nossa visão pessoal das coisas, um lado interior que a gente nem sempre compartilha com os outros, ela não existiu desde sempre. Uma série de condições sociais permitiram que as pessoas olhassem para si e percebessem esse lado interno, esse lado de dentro, né? Então essa é uma questão muito importante que a gente vai ter que relativizar quando a gente for falar sobre sujeito, sobre a ideia de sujeito. Então a gente às vezes equipara sujeito a homem, né? Então sujeito é qualquer pessoa. Só que o que eu chamo de subjetividade, o que a gente chama de subjetividade, é justamente uma dimensão interior, reflexiva, aonde eu tenho sentimentos próprios, uma visão própria de mundo, algo nem sempre compartilhável. Então isso vai ter uma origem a partir da modernidade, a partir daí que a gente vai poder falar dessa dimensão interior. Um segundo ponto muito importante para o desenvolvimento da psicologia como ciência é como continuou a relação entre corpo e alma, né? A gente já estava discutindo isso lá com os gregos, depois a gente discutiu isso na Idade Média, e a gente percebeu que desde muito tempo já havia uma ideia de uma distinção entre uma alma e um corpo, que na Grécia essa alma estava, principalmente em Platão, estava mais próxima da razão, mais próxima da verdade, e o corpo mais próximo da aparência, mais próximo da ilusão. E que isso transposto, por exemplo, para Agostinho na Idade Média, se transformou na alma como aquela que dá acesso ao divino, dá acesso à verdade divina, e o corpo como aquilo que nos leva ao pecado, nos pende ao pecado. Esse conflito entre alma e corpo vai continuar durante muito tempo, só que ele vai ganhar um aspecto diferente na modernidade. Primeiro, a gente vai aos poucos parando de falar de alma e vai começar a falar na ideia de mente, na ideia de uma dimensão psíquica, de uma dimensão mental, desvinculando um pouco dessa linguagem mais metafísica e mais religiosa que é a alma. A dimensão de corpo e alma vai justamente compor uma nova dualidade que repete esse conflito anterior, mas torna esse conflito mais difícil de resolver. E a gente vai pensar um pouco nisso. E o terceiro ponto que a gente vai decidir é justamente... Que a gente vai decidir não, né? Que a gente vai pensar é a criação da ideia de indivíduo.
Ah, mas como assim a ideia de indivíduo? Já existiam pessoas na época, já tinham indivíduos na época. Na verdade, a gente está entendendo, quando a gente fala indivíduo no dia a dia, a gente fala de indivíduo como sendo uma pessoa qualquer. Quando eu estou falando de indivíduo aqui, eu estou falando na ideia de um ser individual, particular, que seria a unidade política de uma determinada relação de poder. Essa unidade pode ser um indivíduo particular, né? Um indivíduo pessoal. Eu sou um indivíduo que posso ou não ser cidadão numa certa relação de poder. Ou existem os indivíduos coletivos, né? Uma certa identidade coletiva de um grupo de pessoas que se identificam a partir de uma determinada classe, a partir de uma determinada posição, e a partir daí se consideram uma entidade política importante nesse jogo de poder. Essa ideia do indivíduo, ela vai ser desenvolvida a partir de alguns fatores importantes, né? Então, olha só, o indivíduo é a singularização valorativa em um espaço coletivo, ou seja, antigamente, como é que eram os espaços da Idade Média? A dimensão particular e a dimensão coletiva não tinha diferença. Como que era isso? Vamos pensar, por exemplo, um vilarejo. No vilarejo, na Idade Média, vamos falar de uma família de artesãos. A família de artesãos trabalhava em casa, trabalhava no ambiente do próprio lar. O espaço privado da casa da família e o espaço de trabalho, o espaço de comércio, era tudo uma mesma coisa só. Não tinha uma distinção entre o que era familiar e o que era coletivo, entre o que é o espaço dos pais e o que é o espaço dos filhos, todo mundo dormia no mesmo lugar, entre o que é público e o que é privado. Não tem essas diferenças. Essas diferenças vão começar a surgir quando a gente cria a ideia de que tem um indivíduo, que esse indivíduo tem uma vida privada que precisa ser separada da vida coletiva. Essa ideia de que eu tenho a minha vida particular e eu tenho a minha vida pública, ela só vai acontecer a partir da Idade Moderna. O que leva ao desenvolvimento dessa diferenciação, né, dessa criação da ideia de indivíduo? Num primeiro momento, né, nós temos uma questão muito importante. A ideia de como a loucura passa a ser pensada como uma doença mental. Como assim, né? A loucura nunca foi pensada como uma doença mental? Nem sempre. A loucura, ela vai ser pensada enquanto doença mental a partir da modernidade, a partir da criação da psiquiatria, a partir da criação do manicômio como um espaço de tratamento do louco. Antes disso, o louco tinha outros papéis sociais. Ele era um excluído social, ele era um profeta, ele era alguém que não se enquadra na sociedade, mas ninguém sabe o que ele é, em termos de... Ou ele está sempre vinculado a alguma explicação religiosa, ou ele é alguém que foi possuído por demônios, ou ele tem uma vidência de algo superior, divino, mas nunca compreendido como um doente mental. Isso vai acontecer no século XVII e XVIII. Um outro fato muito importante foi quando começou a haver a distinção entre a infância e a vida adulta. Não existe infância antes da Idade Moderna. Olha só. A infância foi criada numa época. Como assim? Não tinham crianças? Sim, tinham crianças. Mas a sociedade via essas crianças como pequenos adultos. Não tinha uma diferença onde a gente concebe que a infância é uma fase especial do desenvolvimento que tem que ser tratada de forma diferente da vida adulta. Essa ideia não existe. Não é à toa que eram comuns, assim, casamentos com adolescentes, mulheres muito novas, com pessoas mais adultas. A criança trabalha desde muito, muito, muito cedo. Essa diferença, né, de criar uma fase especial chamada infância começa a surgir depois de muito tempo. Isso contribui para a ideia de indivíduo.